Pare por um segundo. Antes de continuar assistindo, eu quero que você seja completamente honesto consigo mesmo. E se o motivo da sua vida não mudar, não for falta de oportunidade, e se não for falta de sorte, nem falta de capacidade, e se, na verdade, o que está travando a sua vida for algo que você continua fazendo todos os dias sem perceber, isso pode incomodar, mas ao mesmo tempo é libertador, porque se o problema estivesse apenas fora de você, você não teria controle. Mas se ele estiver dentro, tudo pode mudar. Existe uma ideia muito poderosa que poucas pessoas realmente entendem. Você não precisa fazer mais. Você precisa parar de fazer o que está te travando. Napoleon Hill dizia que a mente humana cria padrões e esses padrões, repetidos todos os dias, constroem a realidade. Ou seja, não é um grande erro que te prende. São pequenas atitudes, repetidas, sem consciência. E o mais perigoso é que elas parecem normais, parecem inofensivas, mas silenciosamente estão te mantendo exatamente no mesmo lugar. Hoje você vai enxergar 3 coisas que você precisa parar de fazer. E talvez você perceba que já sabia disso lá no fundo, mas ignorou. E é exatamente por isso que nada mudou. Então assiste com atenção, sem distração, sem tentar se justificar. Apenas observe. E se em algum momento você sentir que algo aqui descreve exatamente o que você vive, comenta aqui. Eu preciso mudar. Não por mim, mas por você. Porque o primeiro passo para qualquer mudança é parar de mentir para si mesmo. A primeira coisa que você precisa parar de fazer é adiar o que você já sabe que precisa fazer. Esse é o padrão mais comum e também o mais destrutivo. Você sabe o que precisa ser feito, sabe qual decisão precisa tomar, sabe qual caminho precisa seguir. Mas você adia, você espera o momento perfeito, espera mais confiança, espera mais motivação. E enquanto você espera, nada muda. A verdade é simples. Você não está esperando o momento certo. Você está evitando o desconforto. Porque agir exige coragem. Exige sair do automático. Exige assumir responsabilidade. E isso assusta. Mas aqui está algo importante. Quanto mais você adia, mais difícil fica. Porque a dúvida cresce. O medo aumenta. E sua confiança diminui. Napoleon Hill ensinava que decisão é um dos principais fatores de sucesso. Pessoas bem-sucedidas decidem rápido e mudam de ideia lentamente. Pessoas comuns fazem o contrário. Demoram para decidir e desistem rápido. Agora pensa comigo. Quantas coisas você já deixou para depois? Quantas decisões você evitou? Quantas oportunidades você ignorou por medo? E olha onde isso te trouxe. Talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez tenha sido falta de ação no momento certo. Isso está fazendo sentido para você? Comenta aqui. Eu vou parar de adiar. Porque entender isso já é um passo. Mas agir é o que muda tudo. A segunda coisa que você precisa parar de fazer é pensar como vítima. Isso é mais comum do que parece. Você pode até não perceber. As pequenas frases revelam isso. Não tenho oportunidade. Minha situação é difícil. Para mim é mais complicado. E aos poucos, isso vira padrão. Você começa a acreditar que está preso, que não tem controle, que a vida está contra você. Isso é extremamente perigoso.
Porque quando você assume esse papel, você entrega o controle. Napoleon Hill dizia que tudo começa na forma como você pensa. E se você acredita que não pode, você não tenta. Se você não tenta, nada muda. Agora presta atenção nisso. Pessoas que mudam de vida não têm menos problemas. Elas apenas assumem mais responsabilidade. Elas param de perguntar: por que isso acontece comigo? E começam a perguntar: o que eu posso fazer com isso? Essa mudança de mentalidade muda tudo, porque você sai da posição de vítima e entra na posição de criador. E quando isso acontece, suas decisões mudam, suas ações mudam e seus resultados começam a acompanhar. Talvez a vida não tenha sido fácil para você, mas isso não define o que você faz daqui para frente. Se você continuar se vendo como alguém limitado, vai continuar limitado. Mas se você mudar essa visão, tudo começa a se mover. A terceira coisa que você precisa parar de fazer é duvidar de si mesmo. Esse é o bloqueio mais silencioso e talvez o mais poderoso. Porque mesmo quando você tenta, a dúvida está ali, dizendo que não vai dar certo, que você não é capaz, que talvez não seja para você. E isso interfere em tudo. A forma como você age, a forma como você decide, a forma como você persiste. Porque quando existe dúvidas por vir, você não se entrega completamente. E quando você não se entrega, os resultados também não aparecem. Napoleon Hill falava que a fé é um estado mental. E isso significa que você precisa escolher acreditar antes de ver resultado. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Quer ver resultado primeiro, para depois acreditar. E assim, nunca sai do lugar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já desistiu, não porque era impossível, mas porque você duvidou? Quantas oportunidades você deixou passar porque não confiou em si mesmo? Talvez o problema nunca tenha sido o mundo. Talvez tenha sido a forma como você se vê. E quando você muda isso, tudo começa a mudar. Se esse vídeo te trouxe clareza, deixa isso passar. Se inscreve agora no canal. Aqui você vai desenvolver algo que realmente transforma a mentalidade forte. Deixa o like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes o que você precisa fazer não é mais. É simplesmente parar. E quando você para o que te trava, sua vida começa a andar.